Boa noite, oitavo ano. Hoje falaremos sobre o café e a modernização do Brasil imperial. Na aula anterior falávamos sobre a relação do trabalho, A relação do trabalho e a escravidão que assim se tinha, Bem como o trabalho livre. Hoje falaremos sobre o principal produto de exportação no Brasil. Aqui tem um gráfico que mostra essa relação dos produtos que outros como o café, o açúcar, o fumo, o algodão, que faziam parte desse contexto, principalmente a região Nordeste, que era a principal fornecedora da cana-de-açúcar naquele período. O café, ainda hoje, é um dos maiores produtos mais consumidos, tanto no Brasil como em exportação. Ele é tão incorporado ao nosso cotidiano que sempre aparece dentro desse conceito como sempre vai existir. Mas isso é de fato. O café foi introduzido no Brasil aos arredores do Rio de Janeiro ao final do século XVIII e seu cultivo cresceu consideravelmente ao longo do século XIX, tornando-se a principal atividade de exportação daquele período. Ao longo do século XIX, a cultura do café substituiu a cana-de-açúcar, como eu falei anteriormente, em relação ao Nordeste, nas suas propriedades agrícolas, região Sudeste, sobretudo depois que o produto passou a ser cultivado pela região do Vale da Paraíba. Essa substituição da cultura de exportação do café, da cana-de-açúcar pelo café, ela foi proveniente, mudando toda a relação da demanda mundial, muito maior do que o açúcar. Em quase toda a metade do século XIX, o volume do custo de produção do café se tornou uma estatística viável. A gente vê aqui o gráfico mostrando essas acelerações, Em alguns momentos, o café chegou a representar 50% da pauta de exportação da economia brasileira no século XIX. Aqui o gráfico mostra isso, nessa relação, O café está em marrom, ele mostra essa densidade, o disparate. É tanto que algumas regiões, elas vão serem anuladas no processo de exportação, bem como, se a gente se recordar bem, a questão do látex, Na região, as seringueiras, elas eram grandes produtoras, e ao longo do tempo, principalmente na região do Amazonas, ao longo do tempo foi se perdendo porque as plantações das seringueiras, elas não eram repostas como deveria ser feito, Então essa relação de plantio, ela não era um hábito visível, não era um hábito proveniente daquele momento, e por conta dessa relação de não plantio posterior à retirada do látex, fez com que essa produção ela decaísse, e fosse substituída por outros fatores. Toda essa relação de condição do aumento da participação do café nas exportações brasileiras se deu à medida que ocorria a expansão da produção, Cada vez mais a região do Rio de Janeiro, o café ia avançando ao Vale da Paraíba, Fluminense e Paulista, chegando posteriormente à Zona da Mata Mineira e ao norte de São Paulo, a chamada, na época, de Oeste Paulista. A gente pode observar aqui no gráfico, dessa relação de atividade do Brasil, Império, a relação cafeeira, o Vale da Paraíba, E nós temos também aqui o Oeste Paulista, que eram os dois maiores produtores daquela densidade de exportação. Os principais, se não os maiores, dentro do contexto histórico. O primeiro surto industrial do café, que é o principal, O surto, na verdade, para a gente entender o que significa esse surto, a gente precisa entender o que significa a palavra em si. Surto industrial é um termo utilizado para designar uma fase momentânea em que, devido a uma grande condição específica, surgem indústrias no país, mas o processo não tem continuidade. Foi o caso do café naquele momento, certo? Então, é um surto, é como se fosse algo que não vai fazer parte de um conceito geral, não vai ter continuidade, todavia ele surge naquele momento. O café foi um dos grandes e maiores responsáveis pelas melhorias de condição econômica do Brasil, a partir de 1840. Muitos cafeicultores se tornaram ricos e poderosos, grandes barões de café, Pessoas que ganhavam muito mais dinheiro com o café do que com qualquer outro produto que se trabalhasse. A compra dos produtos de fazendeiros e exportações, elas eram cada vez mais visíveis. Essas pessoas residiam em cidades maiores, como Rio de Janeiro e mais tarde São Paulo, e tinham interesse de um capital de produção cafeeira. O capital acumulado com seus contratos, percebiam as melhores condições de vida dessas pessoas, a aceleração econômica que se tinha naquele momento.
Com essas condições ocorreu no Brasil o chamado surto industrial, ou seja, um processo de industrialização movido a partir do café entre 1850 a 1860, no Rio de Janeiro, quando foram criadas vastas de diversos estabelecimentos manufatureiros, de chapéu, de tecidos, de fundição, de máquinas, sabão, vela, rapé, papel, calçado, selins, arreios, couros, tapetes, vários outros produtos, bem como produtos químicos, como gás líquido, cordas, vinagres, óleos vegetais, pólvoras e armamentos. Esse surto da indústria foi estimulado principalmente à medida que o governo, em 1844, acelerava a lei da tarifa alfandegária sobre os produtos importados, estabelecendo assim a chamada tarifa de Álvares Branco, né, que os produtos estrangeiros originados de qualquer país pagariam 20% a 60% da taxa de entrada no Brasil. Essa tarifa tiveram grandes impactos sobre a economia nacional. O produto inglês, que até então pagava 15% para entrar no Brasil, passou a pagar uma taxa de 20%, a mesma tarifa de produtos de outros países. O governo inglês estranhou essa atitude do governo brasileiro, que não atendia esses interesses, né, deles. Mesmo assim, a lei perdurou em algumas modificações por 16 anos. Apesar desses práticos resultados que se tiveram, fomentaram no manufatureiro, o objetivo da criação do Álvares Branco era essencialmente a arrecadação de impostos, né, da alfandegaria. Contudo, essa nova lei acabou criando condições para que surgisse e se estabelecesse indústrias montadas, investidoras de particulares, né, capital particulares, lucratividade do café e de outras atividades. Então, essa relação a gente começa a observar essa conduta, né, de exaustão do setor. O surto industrial, ele é proveniente de uma execução